Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Nesta hora tão maravilhosa eu quero trazer uma rápida reflexão à luz da Bíblia. Escute. Juízes capítulo 8, o versículo 22, vai nos dizer assim: Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teus filhos, e os filhos de teus filhos, porquanto nos livraste da mão dos medianitas. Porém Gideão lhes disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meus filhos sobre vós dominará. O Senhor sobre vós vos dominará. Amém? Eu li esses dois versículos para entendermos, para nós entrarmos agora na história. Essa história, irmão, conta-se uma parábola. Essa parábola, ela existe e ela está esquecida e enterrada no livro dos Juízes, no Velho Testamento, e que revela o acontecimento, quantas pessoas, são chamadas por Deus e se recusa a fazer a sua obra. Então Gideão e seus filhos, se recusaram a fazer a obra de Deus. Perceba aqui comigo que esta parábola, que vai ser contada a partir do capítulo 9, de Juízes, mas eu li aqui o versículo do capítulo 8 para entendermos. Escute. Essa parábola revela o que acontece quando as pessoas são chamadas por Deus e se recusam a fazer a sua obra. Não é apenas uma história política que está sendo contada, é uma mensagem espiritual sobre liderança, omissão e consequências. Uma história que termina com uma parábola. Essa história, ela vai terminar sendo contada por uma parábola. Escute. Uma parábola quase ignorada. Uma parábola que vai te confrontar. Esta parábola, ela pode confrontar você. Nesse vídeo que eu estou fazendo, nós vamos caminhar por essa narrativa, e entender o que levou a parábola e por que ela ainda fala até hoje. Ela fala tão forte nos nossos dias atuais. Então perceba que fica comigo até o final, porque essa parábola pode ser exatamente o que Deus quer te mostrar hoje, através desta parábola. Hoje, espiritualmente, se você sente que tem um chamado, aleluia, mas ainda não deu nenhum passo para entender a parábola, a gente precisa entender a história de Juízes, capítulo 9. Vamos voltar para o tempo da morte de Gideão, onde tudo começa a sair do lugar. Toda essa história está registrada em Juízes, no capítulo 9. Depois da morte de Gideão, o povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Gideão havia sido um juiz valente, levantado por Deus para libertar o povo, mas ele cometeu alguns erros no fim da sua vida. Um deles foi ter tido muitas mulheres, e com elas muitos filhos. Aproximadamente 70 filhos ele teve ao todos. Entre esses filhos havia um que se destacava, mas não por boas razões. O nome dele era Abimeleque. Ele era filho de uma concubina que Gideão teve em Siquém. Ele usou essa ligação. Abimeleque vai usar esta ligação, com os moradores de lá para
conquistar influência, enquanto os outros filhos viviam de forma discreta, né? Abimeleque teve uma ambição: ser rei no lugar do seu pai. Porque o seu pai falara lá no capítulo 8, que eu li, né? Ao versículo de número 22, que Gideão não quis, depois que venceu as guerras, né? Ele não quis liderar o povo de Israel. Nem ele e nem os seus filhos. Mas o povo de Israel queria que ele fosse o líder. Ele não quis, rejeitou. E automaticamente os seus filhos não queriam também. Então viviam, né, discretamente no reinado, que o reinado estava em paz, né? Mas Abimeleque vai ter esta ambição. E ele vai querer sentar no trono. E vai conseguir sentar no trono. Ser rei. Ele queria ser rei. Ele foi até os seus parentes, por parte de sua mãe, e disse: o que é melhor para vocês? Que 70 homens governem sobre vocês, ou que apenas um governe? Lembre-se que eu sou da mesma carne e sangue de vocês. Com isso, ele conseguiu o apoio político e financeiro, né? E deram a ele 70 peças de prata do templo de Baal Berite. E por esse dinheiro ele contratou homens perversos, sem escrúpulos, para segui-lo. Em seguida, Abimeleque cometeu uma atrocidade, matou todos os seus irmãos ao fio da espada. Ao fio da espada, matou todos os irmãos, né, os filhos de Gideão, sobre uma mesma pedra. Mas um deles escapou, fugiu. Jotão, ele se escondeu e sobreviveu ao massacre. Depois disso, os homens de Abimeleque coroaram Abimeleque como rei. E nesse momento que Jotão aparece sobre o Monte Geazim, ele vai subir no Monte Geazim e grita a única parábola registrada no livro de Juízes. Mas antes de entendermos essa parábola, precisamos entender uma coisa. Aqueles 70 filhos de Gideão representa algo, e eles eram descendentes de um homem chamado por Deus, um homem com herança, homens que de alguma forma poderia representar e continuar, né, dar continuidade de um legado justo, né? Mas quando eles se omitiram, quando eles se calaram, ou quando eles foram eliminados, o trono ficou vazio e um espinheiro subiu, né? Em Juízes, no capítulo 9, a partir do versículo 7, Jotão sobe ao Monte Geazim, levantando a voz para contar uma parábola ao povo de Israel. Em Siquém, a parábola esquecida. Ele diz: as árvores saíram para ungir um rei sobre si. Disseram à oliveira: reina sobre nós. Mas a oliveira lhes respondeu: deixarei eu o meu óleo, que honra a Deus, e os meus homens para pairar sobre as árvores? Então as árvores disseram à oliveira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira, né? Porém a figueira lhes respondeu: deixa eu e a minha doçura, né, e o meu bom fruto para pairar sobre vocês. As árvores, né, começaram a dar as suas desculpas, né? A oliveira, né, quando ele chama a oliveira: vem tu sobre nós. Porém a oliveira rejeitou. Ele chama a figueira, né? A figueira, né? Ele chama a oliveira, né?
Então perceba que eles dão as desculpas às árvores, né? E o meu bom fruto, né, para pairar sobre as árvores. Depois disseram a videira, né, que é a videira: vem tu e reina sobre nós. Mas a videira lhes respondeu: deixarei eu o meu vinho que alegra a Deus e aos homens para pairar sobre as árvores? Cada uma dessas árvores representa algo ou alguém com valores espirituais. Perceba que estas árvores é uma representatividade, né? Ela está representando alguém com valores espirituais. Ministros, pregadores, missionários, pessoas com frutos, unção e chamados. São pessoas que produzem óleo, doçura e vinho, mas todas recusaram. Então perceba que tem muita gente que ele tem o dom, né, mas ele está recusando, né, o chamado de Deus. O convite para reinar, essas árvores são como os filhos de Gideão, os que tinham herança e potência, mas não assumiram a responsabilidade, não quiseram reinar. E então a parábola continua. Por fim, todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro disse: se deveras me ungires por rei sobre vós, vinde e refugiai vós a mim, a minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. O espinheiro representa Abimeleque. Escute, ele não produz fruto, ele não tem sombra, não tem doçura, mas quer reinar. E não apenas quer reinar, ele ameaça destruir a quem não se submeter. Escute, espinheiros são como aquelas pessoas que até falam de Deus, como eu disse, até falam de Deus, até pregam, até cantam, até usam o nome de Jesus, mas não vive para Ele, não vive para Jesus. Tem gente que sabe o lugar da autoridade. Essa pessoa, esse espinheiro vai subir, né, no lugar da autoridade. Então perceba, não porque foi chamado, mas porque, aleluia, não porque foi chamado por Deus, né, mas porque os verdadeiros recusaram a missão. Essa parábola é uma alerta. Escute, é um alerta. Quando os ungidos se escondem, os espinheiros assumem, aleluia, o lugar. Quando alguém carrega azeite e diz: não é comigo, o vazio do trono chama qualquer um. E não se engane, os espinheiros também pregam, os espinheiros também se oferecem, mas ao invés de abençoar, ameaça, ao invés de servir, consome. A parábola de Jotão termina com uma advertência clara. Se você, aleluia, se vocês agirem, né, com a verdade, ele vai entregar, né, essa integridade ao fazer Abimeleque rei, que ele seja alegria para vocês. Então Jotão vai falar para o povo, né, e vai dizer: se vocês agiram com a verdade, né, e integridade e sinceridade ao fazer Abimeleque rei, que ele seja a alegria para vocês. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e devore os cidadãos de Siquém.
e o fogo de vocês devore Abimeleque. E foi exatamente isso que aconteceu. Tudo parecia funcionar. Abimeleque reinou por 3 anos, mas o tempo expôs a natureza dele e também a natureza dos que os colocaram no trono. Deus enviou um espírito de desavença. Escute isso. Entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Aqueles que antes o aplaudiam começaram a conspirar contra ele. E a desconfiança virou guerra. Abimeleque matou muitos em vingança. Ele destruiu cidades. Ele espalhou sal sobre o solo para que nada mais crescesse. E por fim, tentou incendiar uma torre onde o povo se refugiava. Mas ali uma mulher lançou uma pedra de um moinho do alto da torre e atingiu a cabeça de Abimeleque. Quando percebeu que ia morrer pelas mãos de uma mulher, que para ele era uma vergonha, pediu ao seu escudeiro que o matasse com a espada. E assim terminou o reinado do espinheiro. A Bíblia diz que Deus retribuiu, a maldade de Abimeleque pelo que havia feito aos seus próprios irmãos. E também retribuiu a maldade dos homens de Siquém por apoiar alguém perverso como rei. O espinheiro queimou-se e levou muitos com eles. Escute, quando aqueles que têm azeite, doçura, vinho, recusa-se à missão, o trono, ele não vai ficar vazio. Está vazio, mas não vai ficar vazio. Alguém vai sempre querer subir e sentar no trono. Quando um espinheiro que sobe e senta no trono, o final é tragédia. Essa história não é sobre política, não é apenas sobre política. Então essa história é uma história antiga, mas não é apenas sobre política, é sobre, hoje, e sobre os chamados e ignorados, e sobre as oportunidades dispensadas, e sobre as pessoas com azeite, doçura e vinho espirituais que se recusa a servir, a liderar e iniciar, em ensinar, em cantar, em evangelizar, em pregar, e sobre aqueles que Deus levantaria, mas que se esconderam. Enquanto isso, o espinheiro sobe, o espinheiro sobe. Esse espinheiro assume, os púlpitos. Espinheiro canta, espinheiro ensina, espinheiro dirige, espinheiro toma o lugar, toma o lugar. Não porque foram chamados, eles não foram chamados, mas porque os escolhidos se calaram. Se Deus te deu um chamado, um dom, um talento, não enterre. Se Ele te ungiu com algo, não recuse. Não recuse, escute. Estou terminando a palavra. Não ache que você não é suficiente. Não ache que você não é suficiente. Não ache que é tarde demais. Não deixe o medo ou a falsa humildade te fazer fugir do que Deus te chamou e do que Deus te mandou fazer. É o teu chamado. Porque o trono não ficará vazio. Ou você se levanta
ou um espinheiro ocupa o lugar. Ou você, aleluia, assume as suas responsabilidades, ou o espinheiro vai ocupar o lugar. Enquanto o espinheiro reina, o final é fogo. Se essa palavra, aleluia, falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de ouvir esta palavra. Então, no final da história, aleluia, o espinheiro se queimou. E ele levou muitos. Então, enquanto nós não tomarmos uma posição de ungidos de Deus, de servos de Deus, de homens de Deus, e não enfrentar e não assentar no trono, seja na política ou na igreja,